Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos relembrar, nós vamos retomar alguns assuntos. Nós vamos falar de células. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos em células, nós temos que pensar que os seres, inclusive nós seres humanos, somos formados pelas células. Então vamos relembrar um pouquinho sobre elas? As células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Nós temos duas palavras destacadas. Vamos observar? Estruturais e funcionais. Elas têm algum papel, elas servem para alguma coisa essas palavras. Então vamos conhecer melhor essas palavras para entender as funções da célula. São chamadas de unidades estruturais, pois formam os corpos dos seres vivos. Isso mesmo, você aí do outro lado é formado por células. Isso mesmo. Então as suas células são unidades estruturais, porque formam as estruturas do seu corpo. Pense as células como tijolos. Não tem a parede? Um tijolo, 2, 3 e assim por diante, e nós levantamos uma parede. A estrutura da casa, a estrutura do prédio, não é diferente com nós, seres vivos. As células, uma do lado da outra, vão formar as estruturas do nosso corpo. Repare bem na imagem. A pele, os ossos, todos os nossos órgãos são formados por células. Formou a estrutura do nosso corpo. As células são estruturas muito pequenas, porém bastante complexas. Por que elas são complexas? Porque elas têm funções. Então, além de serem estruturais, elas são funcionais. Elas desempenham papéis, funções específicas. As células possuem 3 componentes básicos. Então, não importa qual parte do nosso corpo essa célula se encontra. Pode ser uma célula do meu braço, por exemplo, do osso da minha perna, o meu neurônio, entre outras. Elas vão ter essas partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e material genético ou material hereditário. Vamos dar uma olhada na imagem? Aqui nós temos uma representação, um desenho dessa célula. Olhando bem, nós temos a membrana plasmática mais externa, citoplasma interna e o material genético mais interno ainda. E aí nós vamos conhecer e relembrar um pouquinho sobre essas 3 partes básicas. Membrana plasmática. O que você lembra sobre essa membrana plasmática? Dê uma olhada na imagem. Observando. Ela é a mais externa. Isso mesmo. Circunda toda a célula, separando e protegendo todos os seus componentes do meio externo. Ou seja, a membrana plasmática delimita o que é fora da célula, o que é dentro dessa célula. Além disso, a membrana apresenta a capacidade de selecionar, permitir o que entra e o que sai dessa célula. E o citoplasma? Você relembra? Dê uma olhada na imagem. Agora, o citoplasma, ele é mais interno, está no interior da membrana plasmática. Corresponde à região entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. É o local onde nós encontramos as organelas citoplasmáticas. O citoplasma preenche, dá volume para essa célula. E o material hereditário, ou material genético, contém as informações que determinam as características de um ser vivo, como você é, as suas características, cor da pele, cor dos olhos e assim por diante. Nesse vídeo, nós relembramos sobre as células. Espero que vocês tenham gostado e até breve!